Obrigado por terem vindo. Eu estou numa posição duplamente desconfortável. A primeira é pelo facto de estar como moderador. Eu geralmente não me encontro deste lado da mesa, mas aceitei com todo gosto, dada a pertinência do tema, vir então aqui moderar esta conversa. E a segunda razão por que me sinto desconfortável é porque a viagem hoje é por Portugal e de todos os países por onde eu tenho andado nas últimas 2 décadas, é aquele que eu confesso conhecer menos. Quer dizer, é verdade que sou português, mas viajar ensina a relativizar. Há uma anedota que eu considero bastante interessante para quem viaja, que diz o seguinte: as 5 frases mais importantes pelos 5 judeus mais célebres da história. O que é que disse Moisés? Moisés disse: a lei é tudo. O que é que disse Cristo? Cristo disse: o amor é tudo. O que é que disse Marx? Marx disse: o capital é tudo. O que é que disse Freud? Freud disse: o sexo é tudo. E o que é que disse Einstein? Disse: tudo é relativo. Tudo é relativo. E, efetivamente, viajar ensina-nos que tudo é relativo. Portanto, segundo essa perspectiva, se olharmos para as estatísticas da população mundial ou se olharmos para o território português, de facto, Portugal é muito pequenino no globo e como viajante, se calhar não me devo sentir assim tanto em falta por conhecer tão pouco Portugal. Ou seja, o tempo que eu tenho de vida neste planeta, se eu for dividir pelos minutos que tocariam uma viagem por Portugal, de facto seriam muito poucos. Portanto, tenho tempo para conhecer Portugal. Mas felizmente saiu este livro e a partir deste livro fiquei a conhecer numa tarde aquilo que já andava há muito tempo a conhecer, que é o Portugal pela perspectiva do turista. Afinal, voltamos à ideia do relativismo na viagem. Portanto, se vou conhecer Portugal segundo esta perspectiva de quanto é que, em termos estatísticos, Portugal ocupa na atenção de um viajante, então devo olhá-lo de um ponto de vista turístico, e aqui está o livro que me permitiu fazer o ajuste de contas com o meu país. Bom, então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Bernardo, é qual foi a ideia por detrás, qual foi o estímulo para avançar com este projeto? Obrigado. Antes de responder à pergunta, se o Gonçalo está numa posição duplamente difícil, eu estou ainda pior, não é? Porque estou a falar sobre turismo entre 2 pessoas que percebem muito mais do assunto do que eu. O que eu fiz foi limitar-me a fazer uma viagem por Portugal e escrever aquilo que vi e aquilo que não vi, que podia ter visto, comparar ali com alguns dados estatísticos, já é de feito profissional, e tentar tirar daqui um retrato do que é o turismo do ponto de vista dos turistas, não do ponto de vista do português, que já olha para as políticas e pensa como é que isto me vai impactar a mim, o que é que me vai sair do bolso, o que é que me vai mudar o meu bairro, mas como é que o turista que chega vê, como é que ele é recebido. E a ideia aqui começou precisamente porque eu não queria viajar para Portugal, queria viajar para o Egito. E a planear a viagem ao Egito com um grupo de amigos, começámos a perceber-nos ali de algumas dificuldades. Não há tempo para tudo, não há dinheiro para tudo, temos que fazer aqui algumas concessões, o que é mais importante? Mas isto se calhar é tipo a Torre Belém lá do sítio, ou isto se calhar é o Algarve, é muito comercial, não vale a pena. Começámos a fazer este paralelismo entre o que era as atrações dentro do Egito com Portugal. E eu daí comecei a pensar, então se calhar fazia sentido fazer esta comparação como deve de ser. E começou a crescer a ideia de fazer esta viagem e este percurso por Portugal. Claro que isto não foi feito sempre da maneira mais fácil. Houve aqui alturas que bati contra a parede completamente, porque não consegui fazer o que queria, porque não consegui passar despercebido, porque se percebia que eu era português, porque a ideia não foi transmitida. Não sei se já todos leram o livro, calculo que sim, para estarem aqui todos. Se não, também têm tempo, lê-se em 5 minutos.
é pequenino, mas vão perceber isso mesmo, que nem sempre as coisas foram tão preto no branco como eu gostaria. E às vezes acabo mesmo por admitir, quase que assumir a derrota e dizer, tirar a toalha ao chão e dizer, olha, isto assim não dá, vamos lá ver. Isto aconteceu, por exemplo, no Porto, quando visitava, depois de acabar uma tour à cidade do Porto, íamos visitar as caves do vinho do Porto. E o nosso guia, que supostamente era um guia profissional, que fazia daquilo vida, diz, olha que giro, nunca fui, escolham vocês. E como é que é possível? É a maior atração da cidade. Como é que o homem que trabalha para isto nunca foi, não conhece? Ou a tipa no Algarve que dizia, isto é a 10ª praia mais bonita do mundo, ou foi votada a 10ª praia mais bonita do mundo. Não foi nada. Depois andei a ver, e há lá um ranking qualquer, assim um bocadinho mais obscuro, que diz que é das 10 praias, se calhar, mais visitadas da Europa. Então, há aqui, se calhar, ainda um grau muito grande de amadorismo dentro do turismo em Portugal. Também há exatamente o oposto. Também encontrei pessoas que são super profissionais, sempre dispostas a ajudar, a ir um passo para além daquilo que é pedido, e leva-me a pensar aqui um bocadinho se é a nossa cultura portuguesa que somos bons a receber e que gostamos de receber e gostamos de ter as pessoas, ou se é mesmo um setor que está a ficar cada vez mais profissional e cada vez mais desenvolvido e cada vez mais bem preparado para receber pessoas de fora. E isto, pouco a pouco, leva-nos aqui a uma série de dúvidas e debates. Eu até pus aqui as minhas cábulas e, à semelhança da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem no site o que é que a Fundação não é, e diz lá em 3 ou 4 pontos o que a Fundação não é, eu também gostava de explicar um bocadinho o que é que este livro não é. E, em primeiro lugar, o livro não é um palco para polémicas, ou seja, não pretendo estar aqui a explorar as polémicas, por exemplo, a história dos alojamentos temporários, que se diz que tem determinadas vantagens, determinados benefícios, ou não tem, ou está a prejudicar os centros da cidade, os centros históricos. Não é uma discussão que eu quero entrar, tenho a minha opinião, posso partilhá-la aqui, sou super a favor, mas não é isso que, embora faça alguma referência no livro, não é essa a discussão que se quer ter. Há uma semana, 2 semanas, li um artigo do Adolfo Mesquita Nunes que falava da turistofobia. E é um conceito que eu achei espetacular e, de facto, é uma coisa que já se começa a sentir, mas também não é a ideia aqui explorar estes pontos. Nem tão pouco é ser um guia de viagens para Portugal, visitem isto, visitem aquilo. Para isso já há vários muito melhores, já muito mais preparados e muito mais bem trabalhados. A ideia aqui era olhar para o setor e perceber exatamente como é que as pessoas são recebidas, como é que o setor está organizado, e isto tudo sempre da perspectiva de quem nos visita de fora. E para todas estas polémicas, eu, se calhar, a única coisa que tenho a acrescentar é uma região do nosso país que é responsável por 30% dos proveitos em hotelaria, que é a região do Algarve, é 31, qualquer coisa por cento, podem verificar a por data, já, de certa forma, vendeu a alma ao turismo, como as pessoas costumam dizer, há décadas atrás, não é de agora. Portanto, não percebo porque é que a discussão começa agora, quando é uma discussão que já deveria ter começado. Portanto, se o problema aqui é atrair o tipo errado de turista a Portugal, então já devíamos ter tido esta discussão há 20 anos, não era agora. Portanto, agora o que temos que fazer é olhar para o país, olhar para o turismo como ele está, tentar perceber quais é que são as valências, quais é que são os turistas que aqui temos, o tipo de turismo que aqui temos, e perceber qual é a melhor forma de bem receber estas pessoas que nos visitam e que nos dão um contributo tão grande na nossa economia. Bom, uma das situações recorrentes ao longo do livro é precisamente essa sensação de que a qualquer momento, essa insegurança de que a qualquer momento o turista pode ser enganado, não é? E por acaso, agora que nos conhecemos pessoalmente, eu também me questiono como é que tu te conseguiste fazer passar por turista com um aspecto tão português. Mas, Adolfo, basta pôr como é que se pode criar um turismo de melhor qualidade no sentido dessa percepção de segurança que o turista tem? Ou seja, como é que se pode educar em Portugal
a população em geral, e nomeadamente aquela que lida diretamente com o turista, para que não veja no turista o alvo fácil a ser enganado? Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que me fizeram para estar aqui e é com todo o gosto que aqui estou. E respondendo à pergunta, acho que muitas das vezes discutimos partindo de um mito que é o de que existe um turista de qualidade. Porque se nós quisermos começar a definir o que é um turista de qualidade, provavelmente, Gonçalo, tu não serias um turista de qualidade. Porque se calhar visitaste, exatamente o mesmo. Se calhar viajaste a low cost, se calhar andavas de chinelas e de calções, se quisermos pensar no que é um turista de qualidade, que é um turista que gasta bastante dinheiro e que fica em bons hotéis e que se calhar aluga bons apartamentos, também não é bem isso que queremos, porque essa gente está a vir para Lisboa e os preços das rendas estão a aumentar e é uma chatice e, portanto, também não queremos cá franceses, nem chineses, nem pessoas mais ricas. O que é um turista de qualidade? É um turista que quer estar na cidade e ver museus, é um turista que quer fazer a Costa Vicentina a pé sem ficar num alojamento caro e, portanto, há um mito que é um mito muito fácil de utilizar nestas discussões, que é o que nós devíamos ter era turismo de qualidade e, portanto, criamos esse mito e sobre esse mito de turista de qualidade nós estamos sempre a perder, não é? Porque nunca temos, de facto, à nossa frente o turista de qualidade que nós queremos. E, portanto, eu acho que o tema não deve ser tanto se temos turismo de qualidade, se queremos ter turistas de qualidade, mas, de facto, garantir que para os vários segmentos, nos vários produtos, nas várias hipóteses, nas várias ofertas e nas várias experiências, nós conseguimos que o turista tenha uma experiência positiva e saia daqui feliz. E isso é conseguido através de vários instrumentos, desde logo a formação, desde logo o tempo e a experiência. Não, é preciso não esquecer que isto é um fenómeno recente, há muita gente que está a entrar no negócio pela primeira vez e hoje eu falo muitas vezes com hoteleiros que me dizem, mesmo eu já nem estou a pedir gente de qualidade, porque eu já não tenho gente sequer para vir trabalhar para cá, portanto é um mercado novo que apareceu e, portanto, existe sempre este tempo de equilíbrio e de habituação, mas há também um mito sobre o qual nós não podemos cair, que é o de que não há países ou que há experiências turísticas em que não há fraude, em que os taxistas não... No nosso caso, os taxistas, noutros casos serão os porteiros de hotel, etc. E uma das coisas curiosas no livro que nós estamos aqui hoje a ler ou a apresentar é de que eu acho que tu fazes uma experiência turística e relatas uma experiência turística que tu não terias noutros países, isto é, com o teu nível de exigência, com aquilo que tu procuras, com aquilo que tu queres, tu terias passado ao lado de muitas das coisas que encontras aqui que relatas sobre Portugal. Porque és um turista, de certa forma, para este efeito de qualidade. Tu sabes o que queres, sabes o que procuras, sabes que não queres a experiência igual, massificada a todos os outros. Portanto, quando tu recorres ao ONOPOF, ou quando tu recorres aos guias de visitas gratuitas, ou quando tu recorres a fazer isso tudo, tu estás a pedi-las. Estás a pedir para que aconteça este género de circunstâncias. Porque, ao contrário do que possamos pensar, e isso tu dizes várias vezes no livro, nem toda a gente quer ter a mesma visita turística cheia de factos certos que nós queremos. Ou nem toda a gente quer emergir na cidade como nós queremos, ou no território. Muita gente a única coisa que quer fazer é colecionar o carimbo, ouvir uma história curiosa, sabendo que pode ser mentira, e para poder depois contar, tirar uma fotografia e seguir. E nós próprios, provavelmente, ao longo do ano, umas vezes queremos viajar assim, outras vezes queremos exatamente a mesma coisa. Quero ir para Madrid, só quero ir para os copos e só quero ir beber. Mas eu sou exatamente a mesma pessoa que, se calhar, 3 meses depois, estou a fazer um percurso cultural que é o chamado turista de qualidade. E esse é o outro mito que eu acho que muitas das vezes cai, é a figura do turista. Eu acho que o turista não existe. Somos pessoas. E um dia apetece-nos ir para os copos, outro dia apetece-nos ir ver um museu e, portanto, muitas das vezes tipificamos e mitificamos e estamos constantemente insatisfeitos connosco porque é que nós não temos cá o turista de qualidade a fazer a experiência turística de qualidade. Mas, para responder à pergunta, acho que o caminho para garantir a qualidade não é o da excessiva regulamentação, é, pelo contrário, o do aumento da transparência na informação. Porque o exemplo que é mais usado no livro é o dos guias, e os guias é, de facto, uma profissão que foi desregulamentada. Não fui eu que a desregulamentei, portanto, nem vou defender uma reforma minha, foi uma reforma do governo anterior ao meu, portanto, socialista, mas com a qual eu concordo,
Mas isto para explicar, porque antes o fenómeno dos guias era o outro. É que antes era um negócio tão fechado, que era caríssimo e muitas das vezes as pessoas já não se atualizavam e andavam a fazer as mesmas visitas e as mesmas viagens já há não sei quantos anos. Portanto, temos que encontrar aqui um mix entre regras e regulamentação, mas liberdade para que novas ideias possam surgir. Mas, sobretudo, transparência na informação. Para que as pessoas possam hoje ser menos incautas, se assim quiseres. Muito bem. Falas muitas vezes no livro da rapidez da experiência, do facto de muitos turistas estarem a olhar para o relógio à espera da próxima experiência e isso ter-te chocado um bocadinho, como se não dessem o devido peso, a devida importância à oportunidade que estavam a ter de conhecer Portugal e os próprios guias portugueses participarem nesse jogo de espelhos, porque acabavam por dar a informação que lhes parecia que era a que o turista queria receber e não aquela que se devia dar. Então, a minha pergunta é a seguinte: a tua percepção é de que o turista olha para Portugal com o mesmo peso que nós portugueses olhamos, ou há aqui uma disparidade completa? Ou seja, para nós, Portugal é, obviamente, o centro do mundo, um país que mudou o mundo no século XV, XVI, O turista olha para Portugal a partir da Austrália ou dos Estados Unidos e, se calhar, vê Santiago de Compostela, Barcelona e o Porto, o Val do Douro, tudo ali muito perto. E quando chega ao Porto, Val do Douro, está a olhar para o relógio a ver se ainda consegue chegar a Santiago de Compostela nessa noite, não é? Portanto, na tua percepção, como é que Portugal está a lidar, e os portugueses estão a lidar com esta expectativa do turismo? Do turista, desculpa. Eu acho que há aqui uma grande diferença entre a maneira como nós olhamos, e mesmo eu, quando tento fazer de turista e me ponho nessa posição, há sempre aquele bichinho patriótico dentro da minha cabeça que está a dizer: não, isto é muito mais importante, porque é que não se está a falar muito mais disto, porque isto é que é, então aqui houve a maior batalha, ou aqui aconteceu assim ou assado, e isto não está a ser explicado, não está a ser explorado, e uma pessoa enerva-se e depois repete até encontrar o único guia que explica aquilo da maneira que nós queríamos e idealizávamos na nossa cabeça. Claro que para um turista isto não acontece, e o turista não faz ideia que aquilo ali aconteceu, não é isso que ele veio à procura. Ele provavelmente até veio para Portugal porque se calhar nesta altura ir para o Egito não é muito seguro e tal, vamos antes para outro sítio que haja sol ali no Mediterrâneo, arranjou uns voos baratos e está a andar. Portanto, há uma grande diferença entre a maneira como nós gostávamos que eles, turistas, se podemos chamar assim, como um todo, olham para Portugal e como nós gostávamos que eles olhassem. Mas, no fundo, quando nós nos pomos na mesma posição que eles, ou seja, quando nós vamos para fora, fazemos exatamente a mesma coisa. É aquilo que o Adolfo estava a dizer. Às vezes queremos uma noite de copos, outras vezes queremos ir visitar museus e corremos os museus todos da cidade no mesmo dia para ficar já despachado. Agora, a próxima vez que vier, é com calma. Agora é para ver. Acho que nunca se equilibra, nunca se consegue arranjar o equilíbrio perfeito. E estamos sempre, das duas uma, ou a dividir os dias que temos da viagem pelo número de coisas que há para ver, ou ao contrário, a dividir as coisas pelos dias que temos, porque já não há assim tantas. E acho que nunca vamos encontrar esse equilíbrio. Agora, acho que há outro equilíbrio, aquilo que se falava aqui antes, que se calhar era mais importante descobrir, tentar arranjar uma forma. Nós, em Portugal, as empresas operadoras de animação turística têm uma percentagem de licenciados e formados técnico-profissionalmente em turismo relativamente baixa. Quando nós olhamos para o segmento do enoturismo, a percentagem já é ligeiramente acima da metade. E isto traduziu-se num grau de profissionalismo muito diferente. E foi uma das coisas que mais impressão me fez, foi a calma, a tranquilidade com que o turismo se fazia nessas zonas. E para essas zonas eu falo da região do Douro e do Alto Alentejo. Talvez a própria característica da região seja um bocadinho diferente, mas as coisas eram feitas com mais calma, com mais tranquilidade, não havia tanta correria, não havia tanta aquela sensação de saque. Se calhar também o turista que vai para estas zonas está à procura disso mesmo, quer fazer uma coisa mais espaçada. Agora, quando nós olhamos só para os operadores, nota-se que falta aqui, de alguma forma, de formação, falta conhecimento.
Nem que seja só uma forma correta de avaliar se o turista quer fazer a tal visita dos factos, se o turista quer correr as capelinhas todas num só dia, se ele só quer o carimbo do passaporte e ir para a praia. Portanto, chega-lhe de passar ali em Belém e está despachado e agora é só praia e copos. Se calhar faz-nos falta de alguma forma perceber aqui um bocadinho como fazer esta triagem, ou como perceber e descortinar o que é que uns querem e o que os outros não querem. E acho que isso se calhar ajudava bastante. Adolfo, mais uma batalha, mais um centro histórico, mais uma catedral, enquanto que o Vale do Douro tem uma percentagem de licenciados e de gente com formação superior a trabalhar no setor do turismo acima da média. Será que Portugal tem lugares específicos, tem atividades específicas, como por exemplo o Vale do Douro é de facto um lugar, não diria único, mas dos poucos que existem no mundo com essas características. Será que Portugal está a investir pouco em atividades, em setores do turismo onde efetivamente tem características únicas, por exemplo, o trekking com condições climáticas boas durante o ano todo, o surf, a observação de estrelas no Alentejo. Está a investir pouco nesses setores e está a investir muito em fatores de atração que acabam por ser iguais em toda a Europa, um centro histórico de uma cidade com alguns séculos de história, uma zona com o trânsito fechado aos carros, onde se pode fazer shopping, uma cidade que está na moda, uma low cost que agora decidiu voar para cá. Eu penso que tradicionalmente só é possível ter turistas nesses sítios mais recônditos ou mais específicos, menos imediatos, quando se é um destino turístico conhecido na sua globalidade. Isto é a circunstância de Portugal hoje ser um destino muito mais conhecido que fez com que os turistas quisessem saber mais para além daquilo que está no Algarve, Lisboa ou Porto. Nós não teríamos o Dark Sky no Alqueva para ver estrelas, ou a Rota Vicentina no Alentejo para fazer os passeios a pé, se Lisboa, Porto, Algarve, Madeira não estivessem a bombar. Portanto, não é possível ter as duas coisas, a não ser, claro, que tenhamos um mecenas que consiga investir milhões e milhões para que uma zona recôndita no meio de um país de que pouco se fala e que pouco se conhece, consiga transformar-se num grande destino. Basicamente, foi isso que o Dubai fez, milhões e milhões e milhões, e do nada cria um destino com base naquilo que é nada, com base naquilo que lá não existia. Portanto, por norma, é precisamente o sucesso na parte mais massificada, se quiseres, que permite que surjam outras propostas e outras ofertas. Da mesma maneira nas próprias cidades. Isto é o facto de hoje Lisboa estar muito bem posicionada do ponto de vista da notoriedade, que faz com que surjam hoje experiências turísticas que de outra forma não existiriam. Visitas sensoriais para pessoas e visuais, por exemplo, ou visitas a edifícios abandonados e roteiros arquitetónicos. Portanto, eu diria que não é possível ter uma coisa sem a outra. No mundo ideal, com certeza, mas no mundo da economia real não é possível ter as coisas. Da mesma maneira, a formação das pessoas que estão nas empresas de animação turística, ela estará tendencialmente a subir. Para já, porque houve, de facto, um grande disparo no número de empresas, mas porque o turismo passou a ser uma saída profissional para algumas áreas onde ele não era uma saída profissional. Eu lembro-me de ter visitado um centro em Coimbra de informática e de planeamento. Estavam a fazer uma aplicação informática que tinha a ver com turismo e tinha a ver com roteiros. Empregava, não era bem empregar, porque aquilo era uma startup, mas enfim, estavam a trabalhar naquilo umas 15, 20 pessoas. 10 delas eram licenciadas em História e em Geografia, portanto estavam a fazer os mapas e os percursos. Ou seja, isto há 20 anos, se calhar a pessoa com História ou ia para a investigação ou ia para o ensino. Isto é mais uma via profissional. Isto para dizer que também me parece que, apesar do turismo ter tradicionalmente, aqui e em muitos países da Europa, um nível quer de rendimentos, quer de instrução, inferior à média, porque o número de profissionais que tem que ter em profissões na área turística que ganham pouco e com menor instrução também é muito grande, e portanto isso puxa sempre o turismo para abaixo da média. A verdade é que tem havido uma evolução nesse sentido. Se estamos no ponto ideal,
Não, claro que não estamos. E ainda bem que não estamos, porque é sinal de que temos trabalho a fazer. Eu aqui, se calhar, quem tem uma pergunta agora sou eu. Eu percebo que tudo isto faz sentido, mas Portugal é um bocadinho o país que tem tudo, porque nós temos tudo. Temos as planícies, temos o vinho, temos o mar, temos a história, temos um bocadinho de tudo. E até certo ponto o facto de nós comunicarmos por regiões independentes de turismo não é de certa forma contraproducente enquanto tentamos vender Portugal como um produto só. A marca Portugal não sai prejudicada por vendermos o Porto e o Norte do país, por vendermos o Algarve, por vendermos os Açores e por vendermos a Madeira. Isso é totalmente verdade. Felizmente já não é tanto assim. Isto é, tu antes tinhas 11 regiões a fazerem promoção do país lá fora o turismo de Portugal, portanto tinhas 12 marcas. Neste momento já só tens 5 regiões e estão proibidas de fazer promoção lá fora, tirando Espanha. O que faz algum sentido. Sim. Exatamente para reforçar a marca Portugal, o que faz com que seja possível ganhar escala e trabalhar melhor. Ainda não estamos nesse ponto ideal em que poderíamos estar, mas esse erro que tu detectaste era real, era verdadeiro. As regiões de turismo não estavam a funcionar e, portanto, estava-se a dispersar mensagem, e o esforço e o trabalho que está a ser feito já é o da inversão. Isso não impede que determinadas marcas surjam por si próprias com muita força, que é o caso do Algarve, já existia, da Madeira, depois Lisboa, Porto e outras que vão surgindo. Mas também é verdade é que hoje os canais de comunicação são muito mais, portanto hoje também consegues ter mais mensagens ao mesmo tempo a correr, ainda que em coerência, do que antes, que só podias gastar 2, 3 campanhas por ano e, portanto, tinhas que selecionar bem aquilo que dizias e que falavas e pronto, e só promovias aquilo. Mas mesmo através de há bocadinho falávamos da transparência e eu, por acaso, acho que faz todo o sentido. Nós olhamos para o mercado das aplicações hoje em dia e nós temos o Airbnb, temos o Uber, temos uma série de aplicações que se regulam pela própria transparência com que as pessoas acedem à informação do condutor, o condutor à nossa, é tudo muito preto no branco. Mas, até certo ponto, não foi isto que eu encontrei no setor. Quando começava a partir a informação, ainda encontrava muito aquela história que a Pordata tem tanto feito para combater, das capelinhas, e a informação por capelinhas. E enquanto eu tinha regiões, e volto aqui um bocadinho a bater na mesma tecla, como o Porto e o Norte do país, em que eram super transparentes e os dados estão facilmente acessíveis, eu olho para outras, se calhar para a região do centro, e a informação já não está tão disponível, já não é tão transparente. Não encontrei a mesma transparência da mesma forma por todo o país. Relativamente à informação, aí tenho que te dizer que nem no Porto, nem a lado nenhum. A informação disponível em Portugal sobre os comportamentos turísticos é nula, é inexistente. Claro que há dados... Não queria chegar tão longe. Mas para teres uma noção, não temos o número de turistas em Portugal. Nós não sabemos o número de turistas que há em Portugal. Sabemos o número de hóspedes que ficam na hotelaria, na hotelaria registada, portanto na hotelaria classificada, normal, nos hotéis. Seria possível, com algum investimento, saber pelo menos parte dos estrangeiros que ficam em apartamentos, porque eles são obrigados a comunicar ao CEF, os que o fazem, mas verdadeiramente, nem sequer do ponto de vista quantitativo nós temos informação. Do ponto de vista qualitativo, não temos de todo. E isso é uma área por explorar, era uma das áreas que eu dizia que faria sentido num próximo mandato trabalhar, porque hoje tu já tens mecanismos para poder medir o comportamento dos turistas. As redes sociais são um ótimo exemplo, não é? O Instagram permite saber a que horas é que os turistas chineses e onde tiram fotografias e fazer o roteiro dos turistas chineses e compará-lo com o dos turistas suecos, por exemplo, porque conseguimos perceber pela georreferenciação onde é que eles andam. E há várias aplicações nesse sentido e há muita coisa a trabalhar-se. Esse sim é uma pecha enorme. Tu falas disso no livro, mas mesmo os números que tu apresentas são números que eu acho que não têm rigor necessário para se poderem extrair grandes conclusões. São barómetros, são inquéritos, que é o que há. E isso, admito isso perfeitamente, acho que é um esforço que tem de se fazer, porque conhece pouco. E é engraçado, não é? Porque é um negócio que precisa muito de conhecer a procura
E, portanto, teremos de conhecer a procura. Agora, também te vou dizer que há muitos estabelecimentos hoteleiros, muita hotelaria, que está a fazer um esforço muito grande nesse sentido e que tem hoje mecanismos de conhecimento da procura que são bastante assinaláveis, em que um hóspede entra num hotel e já tem muito daquilo que ele quererá e ainda não sabe que quer. Ou que ele acha que o hotel não sabe e o hotel já sabe que ele quer. Não é? Isso já, em Portugal, já há também muito esforço nisso. Voltemos um bocadinho à experiência que deu origem ao teu livro. Uma das perguntas que me fazem regularmente, e nomeadamente em entrevistas, enfim, é uma pergunta clássica, é o que é que pensam de nós, portugueses, lá fora? E a pergunta que eu te faço é: os portugueses que lidam com os turistas e que, portanto, lidaram contigo pensando que tu eras um turista, achas que também estão preocupados com o que é que os turistas que vêm a Portugal pensarão de nós, ou estão mais preocupados com a sua própria performance profissional ou menos profissional, independentemente do estereótipo que querem passar ou fazer passar de Portugal? Eu acho que aqui, como em todo lado, as pessoas são egoístas e estão sempre a olhar para o próprio umbigo, não é? Portanto, eu quero saber de mim e o resto não interessa. E isto vê-se muito, quer do lado dos turistas, quer do lado dos operadores. O guia que nos está a fazer a apresentação está a pensar na interação que tem comigo até ao trabalho dele acabar. Portanto, a partir daí, ele é indiferente. Por isso é que se continua a ver aquelas pessoas que dão indicações assim, não digo que propositadamente falsas, mas assim a meio gás, e continua a haver, não é desonestidade, mas pouco brio. Mas acho que mesmo assim, cada vez menos. A tendência é, lá está, as pessoas perceberem que isto do turismo não é uma brincadeira passageira que agora se fala muito, mas que é uma indústria com pés e cabeça, com um peso enorme na nossa economia, que veio para ficar e que tem que ser mantida. E, portanto, se calhar o operador não pensa que é a minha responsabilidade acartar esta indústria, mas pensa que se eu não tiver um bom review no TripAdvisor, se calhar o meu chefe mete-me na rua, ou se calhar eles já não contratam mais a minha empresa, e portanto eu se calhar aqui tenho que fazer um esforço um bocadinho maior, e motivado, seja por que razão for, já começamos a caminhar um bocadinho mais nesse sentido. Agora, se o turista está assim tão preocupado com isso, eu acho que também não está. O turista é um conceito tão vago que, lá está, nós não sabemos quantos turistas vêm em Portugal. Foi um dos problemas que tive quando comecei a trabalhar para os números. Vemos os hóspedes, mas o hóspede que está no Porto não é o mesmo hóspede que está em Albufeira, de todo. Não quer as mesmas coisas, não vem para a mesma coisa. E o que ele procura do seu operador, do seu hotel, do seu prestador de serviços, não tem as mesmas características. E, portanto, para ele não lhe importa que a pessoa receba melhor ou pior, desde que a sua experiência seja a que ele quer. E, de alguma forma, acabam por extrapolar essa interação para o comportamento dos portugueses. E um dos tais poucos barómetros que temos e que, quando olhamos para os dados, vemos que, o salvo erro, era 80% das pessoas diziam que a simpatia e interação com os portugueses era uma das razões que os mais levaria a gostar de voltar. Se calhar isto é verdade, se calhar não temos informação suficiente, mas hoje em dia é tão arriscado ser pouco transparente que a tendência vai ser diminuir, embora ainda exista. Utilizaste duas expressões, embora noutra direção da tua resposta, que foi esta brincadeira é para ficar e o turismo não sou eu que o tenho que manter, mas tenho alguma responsabilidade nisto. Usando palavras do operador. Afonso, isto veio para ficar... perdão, Adolfo. Isso é muito veio para ficar ou é uma moda que, como assistimos ao longo das últimas décadas,
cidades que têm conhecido uma grande procura e depois estão a lembrar-me, por exemplo, de Praga, de San Sebastián, de Budapeste, de Sevilha, cidades que durante uns tempos fala-se imenso delas e depois, de repente, elas continuam a ser procuradas pelo turismo, mas já não são o centro da procura europeia do turismo. Bom, vamos lá ver. Eu não estou muito em acordo com esse pressuposto. Isto é, porque é normal que a indústria viva de novas histórias, é normal que se fale menos de Sevilha ou de San Sebastián hoje, mas não significa que o turismo lá não esteja a crescer. E, portanto, que do ponto de vista local, isto não continua a dar. E, nesse sentido, eu acho que isto veio para ficar. O turismo, do ponto de vista demográfico, social, cultural e económico, é uma atividade crescente, a não ser que aconteça uma catástrofe. Há cada vez mais gente a viajar, é cada vez mais barato viajar, é cada vez mais normal, natural viajar. E, portanto, sendo mais barato, mais natural, mais normal, cultural, e sendo o mundo, há muita coisa por descobrir, mas sendo o mundo aquilo que é normal que Lisboa, Portugal, Porto, continue agora a ter, beneficiando de uma exposição que teve, que continua a sua história de sucesso. Eu acho que, sinceramente, acho que a única coisa que estava a faltar para este boom, para ser boom e não ser um fenómeno eventualmente mais gradual, era a forma de comunicar e de nos promovermos. Acho que foi, de facto, a única coisa que pode ter explicado este boom, porque verdadeiramente a qualidade já cá estava, o destino já cá estava, os hoteleiros já cá estavam, portanto, nós já éramos bons em tudo e, portanto, eventualmente o que faltava aqui era o clique da comunicação. Mas, agora, isso obriga os destinos a adaptarem-se, a reinventarem-se e a garantirem qualidade. Por isso é que eu digo muitas das vezes, é verdade que é preciso regulamentar, mas cuidado quando a regulamentação não funciona como uma barreira à entrada de novos agentes, porque isso significa que ninguém quer melhorar nada porque não é preciso melhorar porque não temos mais competidores connosco. Agora, verdadeiramente a concorrência é cada vez mais global, nós não concorremos com a Espanha, concorremos com o mundo inteiro, não é? Uma pessoa tanto hesita a vir aqui ou ir a Bangkok, portanto não é só Espanha e portanto temos que estar em constante atualização, isso estou de acordo. Agora, a ilusão de que espera lá que se isto ficar demasiado cheio ou perdermos a genuinidade, depois os turistas vão embora, eu gostava de acreditar nisso, porque seria uma boa forma de nos obrigar a estar sempre alerta, mas não acho que do ponto de vista numérico isso seja uma análise prudente. É previsto que o turismo cresça nos próximos anos 4% ao ano, em Portugal está a crescer 10%, ou pelo menos estava, mas eu presumo que os números não andam muito longe disto, portanto estamos a crescer acima da média e, portanto, parece-me que isso vai acontecer. Mas já que estou a falar aí desta questão das cidades que depois perdem o seu boom, fala-se muito sobre a necessidade de preservarmos a genuinidade e a autenticidade dos nossos destinos. Eu, em teoria, estou de acordo com isso. Na prática, acabo por estar muitas vezes em desacordo, porque parte da genuinidade que se fala de Lisboa era a pobreza. Pessoas que viviam pobre, fritavam o peixe podre na rua e estendiam a roupa à janela. Isto, que era muito genuíno, era pobreza. Se as pessoas subiram na vida, é natural que já não vivam desta maneira. Quando se fala das varinas da Madragoa, deve estar só uma pessoa de 100 e tal anos é que está a falar disto, porque não há ninguém na sua vida que se lembre, pelo menos com uma grande frequência, de Alfama ou a Moraria ser isso. E, portanto, às vezes, o que eu temo até é que, em busca da genuinidade, muita dela imposta no Estado Novo, não é? As pessoas não têm ideia de que grande parte daquilo que nós achamos que é a Portugalidade foi fruto da propaganda do António Ferro, que quis criar uma casa portuguesa e a Portugalidade, etc., é que, em prol dessa genuinidade, estamos a fazer coisas completamente fraudulentas. Isto é, que já aparece. De repente aparece uma senhora a cantar o fado, do nada, para os turistas verem que aquela senhora não estava lá, não existia há 20 anos a cantar o fado nas ruas durante o dia, como se nada fosse. E, portanto, corre-se o risco de cair na genuinidade forçada. Agora, que é evidente que o turismo nos coloca e nos desafia diariamente relativamente àquilo que somos e que nos obriga, de facto, a adaptar isso claramente. E isso é inevitável que mudemos muita coisa. Sim. Mas que não é de agora também. Não. Não é de agora. Agora, de facto, é mais... O Algarve não deixou de ser o Algarve porque a Albufeira é o segundo município do país em termos de turismo. Atenção que, sim, mas a verdade os tempos hoje são outros. Isto é,
Nós tivemos esse boom turístico no Algarve numa altura em que nem sequer tínhamos instrumentos de planeamento urbanístico como os conhecemos hoje. Não tínhamos as mesmas preocupações urbanísticas e ambientais que tínhamos hoje, e temos um modelo, isso sim continua a existir, que é de facto indutor de construção, que é as câmaras municipais são financiadas pelos impostos do imobiliário e, portanto, quanto mais licenciarem, mais receitas terão, e isso é essa não está corrigida. Essa ainda é esse ainda é um fator. Mas aprendemos, é informação. Alguém na audiência tem alguma pergunta a colocar? Há um microfone disponível. Queria só saber o que é que mudou em termos de sazonalidade, ou seja, Portugal deixou de ser um turismo de verão e passou a ser um turismo do ano inteiro. Vamos lá ver, nós tínhamos as duas principais regiões de turismo do país, era o Algarve e a Madeira, que são regiões de praia e no caso da Madeira, de sol e mar, não necessariamente de praia, e portanto estavam mais sujeitas à sazonalidade. Não é? A partir do momento em que começamos a ter outras regiões do país, como Lisboa ou Porto, que têm outro tipo de experiências que são mais transversais durante o ano, no país a sazonalidade foi-se atenuando. Em destinos de sol e mar, a sazonalidade existirá sempre, e o objetivo é que essa sazonalidade, a pouco e pouco, se vá atenuando. Mas sim, hoje somos um destino menos sazonal, o que não significa que nos casos do Algarve, por exemplo, a sazonalidade não existe e não seja ainda marcada ou vincada e que não seja uma preocupação para aqueles que lá estão. O Algarve, nos meses de verão, tem taxas de ocupação de 97%. Nos meses de inverno, aos dias de semana, não chega aos 30%, fica nos 20 e pouco. Com os fins de semana, lá batemos nos 30%, mas é uma realidade completamente diferente. Portanto, é mesmo verdade que existe uma grande sazonalidade no Algarve. O mesmo não podemos dizer, por exemplo, do Douro, que já tem características completamente diferentes. Se olharmos regionalmente, falamos de produtos completamente diferentes. O Algarve na época baixa. Porque o Algarve tem imensas coisas para proporcionar aos turistas, nomeadamente o Golfo, e que está muito mal trabalhado. Por isso essa taxa, penso eu, tão baixa. Sim, o Golfo ajuda a atenuar, é das poucas coisas que ajuda, mas verdadeiramente a grande parte dos equipamentos hoteleiros do Algarve são para o verão. Não são confortáveis no inverno. E, portanto, mas isso tem a ver com a oferta a adaptar-se à procura. Agora, de facto, tem sido feito um esforço pelos hoteleiros do Algarve, pela região do Algarve, etc., de encontrar outros produtos que possam mitigar isso. Mas uma região de praia, de verão, será sempre sazonal. Isso não há volta a dar, será sempre sazonal. O objetivo é que as épocas de inverno, em vez de estarem nos 30, possam estar nos 40 e nos 50, e se possa, ou que a época de verão se estenda até outubro e comece em maio, por exemplo. Não é? Eu queria só fazer uma pergunta. Como é que foi feita esta revolução na maneira de comunicar o destino turístico de Portugal? Porque, na verdade, o que nós assistimos foi uma revolução na maneira de comunicar o destino. O que é que foi feito? Eu sei que o Adolfo Mesquida de Nunes teve, na altura, alguma importância na maneira de comunicar Portugal. Se pode partilhar connosco um bocadinho o que foi feito? Isto já sai um bocadinho aqui do livro. E eu estou a concorrer à Câmara da Covilhã, portanto também não é aqui que vou ganhar grandes votos. Mas, para ser muito sumário, foi passar dos meios de comunicação tradicionais para o offline e para o digital, começar a deixar de promover o destino e passar a promover histórias e experiências, e começar a trazer a imprensa, não a especializada, mas a imprensa comum, normal, a Portugal, com uma frequência muito grande, para garantirmos que Portugal estava na imprensa durante todo o ano, em muitos países, ou pelo menos nos mercados que mais nos interessavam. Eu disse isto muitas vezes, continuo a dizer, parte desta estratégia tem que ser temporária. Ela não resulta sempre. Porquê? Porque, precisamente como estavas a dizer, os jornalistas querem histórias novas. E, portanto, durante 4, 5 anos nós podemos andar a falar podemos ser the next big thing, não é?
A partir daí já vai ser mais difícil estar a pedir ao Telegraph que venha outra vez a Portugal, ou à Monocle que faça outra vez um guia sobre Portugal, e portanto essa foi uma estratégia de choque, digamos assim, que não dura para sempre. Já a parte digital e a parte das redes sociais, isso sim acho que veio para ficar, ou então para ser ultrapassada por outra coisa ainda mais moderna, que temos que estar alerta, não é? Acho que eventualmente terá sido isso e de facto deixámos de ter 11 marcas a comunicar ao mesmo tempo, passar só a falar de Portugal, acho que também pode ter ajudado, mas verdadeiramente, digo isto muitas vezes, se o produto não é bom, a comunicação não serve de nada, portanto, verdadeiramente o truque foi termos um bom produto para vender e esse eu não tive grandes responsabilidades disso, quando eu cheguei já estava tudo feito. Não sei se lhe chamava de truque. Ok, então obrigado, porque a quantidade de coisas que esta conversa desencadeou, não é? Portanto, é enorme. Eu tenho uma certa dificuldade em me focar, digamos assim, numa pergunta, só numa pergunta, não é? Tanto mais que ainda por cima estou virado para um sítio com imensa carga histórica, não é? Portanto, basta-me olhar para ali para me lembrar de N coisas, não é? Portanto, o que está ali em frente. E a pergunta é que digamos, o meu foco é, no fundo, vamos todos desembocar numa coisa que é conhecer melhor a procura, não é? Portanto, no fundo, os motivos porque é que segmentar e ver os motivos, digamos assim, que levam as pessoas a vir cá e porque é que vêm cá, não é? E, portanto, a minha pergunta é o que é preciso fazer e quem é que deve fazer para conhecer melhor a procura, não é? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, e aqui parecemos que era um bocadinho um disco riscado, mas acho que passa muito pela transparência. Se nós formos transparentes na forma como prestamos o serviço, e o serviço pode ser o hotel, pode ser a tour, pode ser a organização da viagem como um todo, pode ser o restaurante, mais rapidamente vamos receber o feedback da direção contrária. E com isso vamos conseguir perceber e traçar o perfil da pessoa que temos à frente. E hoje essa pessoa vai ser o tipo que quer saber muito bem a história da cidade, amanhã vai ser o tipo que não quer nada disso e que veio para Lisboa porque ouviu dizer que era divertido para sair à noite. A transparência é a grande parte do caminho, se não quase o caminho por inteiro. Existe algum trabalho, se calhar podia ser feito, e se calhar aqui também não sou a pessoa indicada para responder, mas do ponto de vista das agências que preparam as viagens a Portugal, trazerem um feedback já um bocadinho mais bem trabalhado, ou mais bem preparado, mas mesmo aí nós estaríamos, se calhar, só a comunicar com um tipo de público, é aquele que viaja em pacotes organizados. E com esse, nós de certa forma também já conhecemos. Já sabemos que as viagens de finalistas que vão para o Algarve, o que é que eles querem. Já sabemos o que é que o inglês que vai para o Porto quer fazer. De alguma maneira já estamos aí preparados. Portanto, acho que se calhar um bocadinho pela transparência e boa comunicação. Se procurarem por um voo na internet para Paris, por exemplo, e se procurarem outra vez por esse voo no dia a seguir, ou umas horas depois, à terceira vez que procurarem por esse voo, nunca mais vos vai aparecer o preço mais barato que apareceu. Porque essa companhia aérea, se estiver a usar estes mecanismos, já sabe que vocês querem ir para Paris. E, portanto, já está... Isto é conhecimento da procura, não é? É essa mesma companhia aérea. Se vocês forem clientes habituais, provavelmente já só vos vai... Não digo que isto aconteça agora, mas é possível que possa acontecer. Já só vos vai colocar, preferencialmente, no lugar que vocês costumam gostar. Se é à janela, se é no corredor, se é, duvido, no centro. Mas há noites para tudo. Da mesma maneira, um hotel, penso eu, hoje, com alguns recursos já o poderá fazer, já poderá ter no vosso quarto de hotel o minibar ser um minibar com as bebidas que vocês gostam e não um minibar igual ao do senhor do lado. Porquê? Porque muitas das vezes as reservas no Booking são feitas através dos perfis de Facebook, o perfil de Facebook já tem não sei quanta informação sobre nós, que estando tratada de alguma maneira já permite retirar algumas conclusões. Mesmo se pensarem qual é a primeira coisa que todos nós fazemos assim que o avião aterra, ligamos o telemóvel, ainda antes de tirar o cinto.
E se o aeroporto tiver Wi-Fi, que é a primeira coisa que vamos saber assim que passamos a manga, se ele tiver Wi-Fi gratuito, é possível a esse destino agarrar-nos à primeira. Sabe que chegou um português a Singapura. E se o meu perfil de Facebook estiver associado de alguma maneira, sabe qual é o perfume que eu uso e, portanto, quando eu estiver a passar no corredor da perfumaria, posso receber um SMS de alerta a dizer que há uma promoção, não nos perfumes todos, mas no perfume que eu uso. O que é que eu quero dizer com isto? Isto levanta vários problemas éticos e jurídicos que eu não vou levantar, mas as ferramentas estão aqui. Para chegar à sua resposta, o que é que eu queria dizer? Em primeiro lugar, o que é preciso? É preciso que, identificando-se a necessidade, que é essa, de conhecer a procura, haja gente que saiba pensar nela e oferecer mecanismos e os saiba vender que permitam esse conhecimento da procura, não é? E isso acho que tem que ser a economia privada a fazer. Eventualmente, os fundos comunitários não estão ainda muito direcionados para esta área, para a área do conhecimento, para a área dos dados e do tratamento dos dados, mas diria que muito rapidamente essa vai ser uma das áreas mais crescentes de emprego no mundo inteiro. Por outro lado, há uma parte de informação estatística global que tem que ser o Estado a fazer e que também tem que adquirir mecanismos para esse efeito. Os dados que o setor tem hoje, o setor privado tem, fornecidos pelo Estado, são dados muito insuficientes, são dados básicos, e faço meia culpa nisso, são dados básicos e esses sim também precisam de ser trabalhados, dados mais oficiais, para que depois o setor privado possa ir afinando os dados que quer, complementando com outros, mas poder tomar decisões. Mas diria mesmo que de todas as áreas mais desafiantes que o turismo enfrenta, a do conhecimento é a maior delas. E é aquela para a qual estamos a precisar de um push, porque aí ainda estamos muito, muito atrasados, dentro depois das dificuldades legais, mas isso já são outros assuntos que isso é outro livro que alguém tem que escrever sobre os dados pessoais e sobre a informação na net, mas pode ser assustador, mas por outro lado é verdadeiramente reconfortante. Nós, quando hoje vamos comprar um livro na Amazon e já nos oferecem, já nos sugerem livros parecidos com aqueles que nós gostamos, é para nós cómodo, mas acabamos de partilhar informação sobre os livros que nós gostamos. Se nos acontece o azar, ter um acidente numa estrada, eu não quero que me perguntem, quando eu ligo o telemóvel, se eu autorizo a que o INEM saiba onde é que eu estou. Eu quero é que o telemóvel dispare logo e diga exatamente onde é que eu estou e em que momento. Portanto, há também um lado confortável, isto levanta várias questões, mas diria que conhecer a procura é, em qualquer negócio, essencial, no turismo ainda mais, e há cada vez mecanismos mais avançados e mais evoluídos, mais afinados para isso. Muito obrigada. Eu gostava de falar um bocadinho sobre o autor, o Bernardo, que nos presenteou com este maravilhoso livro, para além de contar histórias muito interessantes, também não dispensa o rigor estatístico. Apesar dos dados serem poucos, muitos deles já têm alguma qualidade. São estatísticas oficiais e o Bernardo não as dispensa, por isso também fico muito satisfeita ao perceber que este livro mistura um pouco das histórias do Bernardo com aquilo que o país nos pode contar com base em factos e em estatísticas, mas eu gostava, já agora, que temos aqui o privilégio de ter um turista infiltrado, gostava que o Bernardo nos contasse qual foi a história que mais o surpreendeu pela positiva e aquela que mais o surpreendeu pela negativa quando fez estas incursões sobre nós todos e sobre os portugueses. Essa é difícil. Bem, agora se calhar aqui tinha que pensar um bocadinho. Mas há dois ou três episódios que eu penso logo mal quando começo a explicar às pessoas um bocadinho sobre o que é o livro. E um deles é aquele que já falei há bocadinho, do tal Guia do Porto, que nunca tinha entrado nas caves. E eu uso sempre esse como o exemplo perfeito. Acho que esse foi um dos exemplos que mais me surpreendeu pela negativa, porque espelha um bocadinho algum amadorismo que ainda existe dentro destes profissionais. E eu
depois desta conversa toda parece que estou sempre aqui a atacar os tipos que fazem as visitas guiadas. Não é toda essa a minha intenção. Mas seja nos hotéis, nas agências, há bons profissionais, há maus profissionais. E quando falamos, se calhar, de um turismo um bocadinho mais barato, a tendência é conseguirmos começar a encontrar maus profissionais. E dentro desses maus profissionais, esse foi, se calhar, um dos piores episódios. Ou então, numa cena também em Évora, em que, de repente, eu queria ajuda, eu sabia perfeitamente orientar-me sozinho, não é? Sou português, mas que, de repente, peço ajuda e ninguém me ajuda. Fica tudo calado a olhar para mim. Aquele café típico, com as moscas a andar lá no meio, e eu ali um bocado aterrado, o que é que eu faço agora? Vou-me embora, desarrasco-me sozinho ou continuo aqui a brincar a isto? Por outro lado, pontos positivos, acho que é exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. É aquelas 2 ou 3 pessoas que eu encontrei que foram espetaculares, para lá de todas as expectativas daquilo que seria de esperar uma pessoa com quem temos uma interação, um serviço muito simples, uma visita guiada ou não. Aliás, um dos melhores guias turísticos que eu tive fazia uma visita daquelas free tours gratuitas aqui em Lisboa, que se dá só uma gorjeta no fim, e o tipo era irlandês e fez uma visita espetacular da cidade de Lisboa, em que atravessava a história da cidade de uma ponta à outra, mas sem ser chato, sem ser maçudo, e se calhar ele acertou em cheio, conseguiu ler-me e perceber aquilo que eu estava à procura. Mas foi fantástico e não era português, mas eu saía dali a fazer os melhores reviews no TripAdvisor e fiquei mesmo bem surpreendido. E deste gorjeta? Dei. Se calhar não tanta como ele estava à espera, mas sou português, não é? Bem, e no fundo, as experiências negativas acabaram por ser as positivas para que o livro tivesse Exatamente. tanta pertinência, não é? Exatamente. Bom, Mais uma. então uma última pergunta para terminarmos. Boa tarde. É uma pergunta muito simples de alguém que não está no setor turístico, talvez mais dirigida até ao próprio Adolfo, não é? Que teve responsabilidade, que é a seguinte: será que o êxito, este boom do turismo em Lisboa, não se resume apenas a uma coisa, que é muito barato vir para aqui? Ou seja, julgo que não há nenhum país do mundo talvez, mas da Europa, em que um café custe 60 cêntimos. Tudo o resto é acessório, mesmo a promoção e isso tudo. Para mim, o turismo é por ser barato e é uma forma das pessoas passarem férias, se calhar gastarem menos do que gastariam se estivessem nos seus próprios países. É essa a sensação que tenho. Já para ilustrar, por exemplo, eu tenho ido a diversos lançamentos de livros e o livro custa 15 euros e poucas pessoas compram. Aqui toda a gente comprou porque é 3,15 euros. Bom, não tendo Portugal aumentado ou baixado os seus preços de um dia para o outro, ficaria por explicar porque é que há décadas que Portugal não tinha estes números de turismo, porque Portugal é tradicionalmente um país mais barato do que todos os outros e parte do nosso destino turístico já estava estruturado para receber estes turistas há muitos anos. É evidente que a relação qualidade-preço é um fator importante. Estamos longe de ser o único país com esse fator de qualidade-preço e eu acho que quando olhamos para os resultados do turismo e para o sucesso, tive sempre a preocupação de tentar explicar que esses resultados eram o espelho daquilo que somos como país e não o espelho daquilo que foi uma ação de um governo ao outro. E, portanto, tenho alguma resistência a desmerecer ou a relativizar ou desvalorizar os resultados. A mesma coisa, só para dar então um dado estatístico para arrumar esse assunto, durante os anos da Primavera Árabe, os países da Primavera Árabe perderam 6 milhões de turistas, a Europa ganhou 60 milhões de turistas. Portanto, a Primavera Árabe está muito, muito longe de explicar o sucesso que aqui temos e também duvido que alguém que estivesse a querer ir para as praias do Egito pensasse, bem, já que não há praias no Egito, vou ali ver a Torre dos Clérigos. Portanto, acho que parte do sucesso tem a ver connosco e tem a ver com o nosso destino. E acho que isso há outro dado também importante, que embora não responda diretamente, ajuda a perceber um bocadinho,
que, embora as pessoas fiquem menos tempo durante as suas viagens, gastam mais dinheiro durante o período que cá estão. A média de gasto diário que o turista faz é maior. Eu Vale o que vale. termino com uma observação retirada do próprio livro. Como certamente te lembrarás, em Lisboa ficas num hostel, fazes a seguinte observação: os hostels de Lisboa têm sido considerados dos melhores do mundo, só que quem procura um hostel não quer saber disso para nada, quer um lugar barato para dormir. E um hostel bom, mas caro, é a negação da própria ideia de hostel. Portanto, Lisboa não é assim tão barato como pode parecer à primeira vista. Pode ser barato numas coisas, o café, mas ao fim de 7 cafés por dia, eu penso que é melhor irmos para um lugar onde a vida seja mais relaxante. Portanto, espero que essa ideia, de facto, não seja transmitida como a razão do boom do turismo. Gonçalo, antes de terminar, se calhar, já agora, um bocadinho à entrega dos Oscars. Há aqui só 2 ou 3 agradecimentos que eu queria fazer, que acho que são importantes dar sempre o crédito. E o primeiro é o António Araújo, que leu e releu e corrigiu o livro 20 vezes e portanto só tenho que agradecer. O outro agradecimento é à professora Maria João, que tem sido também uma ajuda fantástica, e se os dados estão lá é por alguma razão. E de resto, à Marta, a minha mulher, à minha mãe, ao meu pai e à família toda que me ajudou e que me apoiou sempre. Sim, senhor.